Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo legal? Para quem está chegando aí agora, eu me chamo Jim Gomes e vivo nesta cidade que é Lolé, Algarve, há quase 18 anos. E no vídeo anterior eu contei um pouco da história de quando eu vim para Portugal e fiquei de dar continuidade em um outro vídeo que vai ser hoje a respeito de como eu me tornei cozinheiro e contar mais um pouco da história. No caso da minha história, né, aqui neste país. Para quem está chegando aí agora, também se quiser se inscrever no canal, se inscrevam. Se quiser deixar um comentário ou deixar aí um like, assim que eu posso, eu respondo. E também, hoje eu estou começando aqui diferente, né, da outra vez eu comecei lá numa parte de um riacho e também uma parte muito bonita de Lolé. E hoje eu irei começar aqui um pouco na parte do centro, mostrando aqui algumas imagens e falando aqui como se fosse tipo uma narrativa, né? E depois irei aqui na parte do parque de Lolé, que é para contar mais um pouco dessa minha trajetória aqui em Lolé, um pouco da minha experiência. Lembrando também, como em todos os vídeos, que em nenhum momento eu induzo as pessoas para vir sem planejamento. E também não incentivo as pessoas virem para ficarem em situação irregular. Portanto, hoje eu comecei aqui na parte de uma das avenidas principais, né, desta pequena cidade que tem aproximadamente 20 mil habitantes. Fica aqui na região do Algarve, que a capital é Faro. Vou mostrar para vocês de onde é que eu vim. Eu vim daquele lado, que eu moro para aqueles lados. Aqui inclusive está construindo aqui um prédio aqui com uns apartamentos caríssimos. Então esta aqui é um pouco de Lolé, como eu disse, quase. O censo foi em 2020 e 2021 e a população estava estimada em 20 mil habitantes. Mas creio que hoje deve estar aí, né? Quanto mais tempo aumenta a população, e creio que já está bem mais. Que está um monumento histórico antes de chegar aqui no parque, tendo sempre o cuidado para não mostrar às vezes as faces das pessoas, que às vezes é muito complicado, né? Você tá gravando ao ar livre e depois aparecem pessoas e você tem que ter este cuidado, porque nem todas as pessoas querem aparecer em determinado momento e tal. E eu tento ter esse cuidado, como eu também às vezes estou em algum lugar e também não quero aparecer em vídeos de pessoas que eu não conheço ou coisa assim, né? Só quando às vezes pede permissão, aí eu falo, não, pode filmar à vontade e tal. Aí este aqui é um dos parques municipais de Lolé, que inclusive quando eu cheguei para cá em 2005, que é o que eu conto lá na história, ele não era desse jeito, né? Não tinha essa infraestrutura, e depois com o tempo eles foram fazendo toda esta infraestrutura e hoje é um ambiente assim muito agradável. Aqui atrás fica umas piscinas e também aí uma quadra de tênis e tal ali, olha. Cobram por entrada no verão. Eu já vim aí algumas vezes e eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do monumento e também de onde é que eu vim aqui do alto. Aqui agora já são 4 horas da tarde. Como eu disse, eu fiquei de contar um pouco da minha história, né? Mais um pouco da história num vídeo a seguir, que eu estou fazendo por partes. Fiz a primeira parte e esta é a segunda parte. Se der para me contar tudo, eu vou tentar resumir o máximo para contar, tá bem? Pois é, pessoal, iniciando aqui ainda com as imagens do parque. Como eu disse no início, eu cheguei cá em 2005. Quem não viu o vídeo pode estar dando lá uma conferida, porque você vai ter mais noção desta segunda parte a partir do momento que você assistir a primeira, porque a primeira é bem mais, vamos dizer assim, emotiva e é o caminho para a segunda, né? É normal, se você já pega um filme ou uma novela, qualquer história, né, do meio, você não vai estar muito tapado
do assunto. E por isso, se você tiver a oportunidade de assistir lá a primeira parte, você vai ficar muito mais inteirado. Olha eu aqui tá o meu look básico. Tá assim meio garoando, mas dá pra mim falar com vocês à vontade. E lá no vídeo anterior, eu parei chegando no aeroporto de Lisboa. E depois ficou para mim contar a história de como eu me tornei cozinheiro. Por isso que eu disse que era bom você estar assistindo lá a primeira parte, né? Porque aqui é a segunda parte. E eu, como eu disse, eu cheguei em 2005. Eu não vim assim com uma profissão formada e também não vim assim já com o emprego certo. Porque algumas pessoas já vêm com o emprego, eu não. Eu cheguei no aeroporto de Lisboa, liguei para minha família para dizer que tinha corrido tudo certo, né? Ainda do orelhão naquela época. E depois eu peguei um ônibus, também comuniquei o meu amigo, né, que tinha me dado a carta convite, que é o que eu conto lá na parte 2. E vim em direção ao Algarve, Lolé. Por quê? De lá de Lisboa até aqui a Lolé, no Algarve, ainda são quase horas e qualquer coisa. Então peguei esse ônibus, depois que passei por tudo, né? Não me pediram carta convite, nem na Espanha, nem no aeroporto de Lisboa. Eu vim e peguei um autocarro, que aqui é autocarro, ônibus é autocarro, e embarquei para Algarve, Lolé, sem nunca ter ouvido falar quase em Lolé. Assim, não tinha naquela época, a gente não tinha as oportunidades que tem hoje, né? De ver vídeos e tal. Você vinha assim meio às escuras. E o meu colega já estava aqui à minha espera, já tinha falado com ele também. Liguei lá para minha família, né? Para avisar que tinha chegado tudo bem. E ele, graças a Deus e tal, que deu tudo certo. E então eu vou por aqui, que é melhor, depois eu rodo pelo outro lado, porque esse parque aqui é bem grande, pessoal. Algumas pessoas que já me seguem já viram. Ele é bem bonito. No verão é muito agradável você estar aqui. Como eu disse, lá tá as piscinas. Aqui está uma escola. Então, como eu estava falando, cheguei em Lolé. Fui morar no apartamento do meu colega durante uma semana com os meus amigos que já cá estavam. E depois fui à procura de trabalho. Primeiro casa para morar, né? Os meninos já tinham alguma casa em vista e tal. E depois eu juntei com eles e alugamos um apartamento deixa eu ver, era um T2. Aí eu ficava num quarto e eles ficavam em outro quarto. Os dois, né? Dividiam um outro quarto. E assim foi. Aí depois tratar dos documentos, que a gente trata primeiro do contribuinte, depois do trabalho. Aí fui à procura de trabalho. Aí sim, o que eu vou fazer agora? No Brasil eu era auxiliar de ensino. Aqui, claro que eu não ia encontrar essa profissão, né? E ainda estava terminando lá o meu curso e tal. Aí pronto, eu falei assim, é o que pintar, desde que seja honesto e me pagam, eu tô dentro. O meu colega era pedreiro, né? Ainda é pedreiro, porque ele mesmo não morando aqui, mas ele é pedreiro no Brasil. Então os meus colegas trabalhavam com obra, acho que já tinham começado a trabalhar com obra, que um tinha vindo primeiro e o outro tinha vindo um pouco depois, quase me engasgava. E eles falaram, tá bom, se pintar lá a vaga na obra, se você quiser ir, a gente arranja para você. Eu falei, tá bom, é o que pintar. Sabe que trabalho de obra, determinados trabalhos é muito pesado. É uma das coisas que as pessoas quando chegam cá, às vezes não se adaptam em fazer logo, porque é extremamente pesado ser ajudante de pedreiro, alguns trabalhos das obras. Aí eu falei, tá bom, eu vim para trabalhar e eu não tô assim escolhendo trabalho, não. O que pintar, desde que seja honesto, eu pego. Aí depois eu fui. É um cachorrinho que veio aqui me visitar, da senhora. Aí eu disse assim, eu não escolho não. E depois aí eu fui trabalhar primeiro com ajudante de carpintaria.
fazia alguns trabalhos com os meus colegas também, no dia de folga. Era assim, porque não era fixo, né? Aí um rapaz falou assim, olha, se você quiser me ajudar nos trabalhos de carpintaria, eu tenho aí a oportunidade de te ensinar e tal. Porque eu disse assim, eu nunca trabalhei com isso, mas vamos ver, né? Estou aqui para aprender. Aí fui para ajudar ele, de ajudante de carpintaria. Enganou-me, porque não me pagou tudo, me pagou só uma parte, ainda ficou me devendo, acho que 100 euros na época, mas tudo bem, né? Depois eu fiquei sabendo que ele já estava habituado a fazer aquilo com algumas pessoas que chegavam e tal. Falei, tá bom, é o que mais acontece também quando você chega cá, é as pessoas às vezes te enganarem. Então você tem que estar muito atento, de olhos abertos, porque há muitas pessoas aproveitadoras. Como você também às vezes encontra pessoas muito honestas, mas cuidado. E depois, aí este próprio rapaz, né? Eu acho que depois ele já estava pretendendo ir também para outro país ou para o Brasil de volta. Ele falou, eu não tô tendo trabalho todos os dias e tal, mas quando eu tiver eu te ligo. Eu já tinha comprado um telefone, porque eu não tinha trago o telefone do Brasil, que o meu já não compensava trazer. Eu falei, vou comprar um lá. E na época colocava-se muito anúncios também, por escrito, em portas de loja, ou talvez em supermercados, né? Tipo num mural no supermercado. Era muito comum, ainda é em alguns lugares, só que hoje em dia com a força da internet, né? Da mídia, é muito mais fácil. E aí eu falei, tá bem. Aí dia ele me ligava para me ir, para ajudar a fazer alguns trabalhos de carpintaria, dia não, e foi assim. Aí depois ele passando aqui numa rua de Lolé, viu o anúncio num restaurante, que é nessa churrasqueira que eu trabalho até hoje, churrascaria, né, que aqui chama churrasqueira, e falou assim, tem ali um anúncio que tá precisando de grelhador. Aí eu disse assim, grelhador? Eu nunca grelhei carne lá em casa, sempre quando fazia churrasco. O meu irmão que já faleceu, o mais velho, morava na cidade e eu ficava na cidade no campo, como eu conto lá na história. Então, sempre quem grelhava a carne era ele, quando eu ia para lá fim de semana. Eu tipo fazia algumas coisinhas e tal, mas não era assim muito de grelhar carne. Cozinhava, fazia ali algumas comidinhas e tal. E eu disse assim, olha, grelhador, muito calor, né? Pois é. E depois eu vou passar por aqui, depois eu vou lá e volto. Olha, vocês estão vendo que bonito? Lindo, né? Uma paz que só. Vou fazer aqui uma panorâmica para vocês. Muitas pessoas aqui às vezes vêm passear o cão. Então, continuando aqui a história, eu fui, né? Falei assim, eu vou lá ver esse trabalho. Ele me passou a informação e eu fui. Cheguei lá, adentrei a este estabelecimento para ver, né, como é que era e falar com a responsável. Na época eram 2 responsáveis, que era a sociedade. Aqui tem uma academia, tá vendo? Ao ar livre. Ali tem uma bicicleta também. E é isso. E ali é a parte do... Tem um parque infantil e tem também a área aqui do skate. Continuando aqui. Fui, né? Adentrei, tava um movimento do caraças lá, nesse dia. Aí cheguei lá, falei assim, quero falar com o responsável. Tava a minha patroa, né, nesse dia, e o meu ex-patrão. E eles disseram assim, acho que foi um atendente cá na frente, né, que passa primeiro pelo balcão e depois para ir para a cozinha. Quem me segue já viu lá o ambiente do meu trabalho, como é que é. Aí falou, a responsável tá ali na cozinha, só que ela tá muito ocupada. Aí eu falei, tá bem. Aí eu aguardo um pouquinho, aguardei, acho que uns 5 minutos. Aí ela chamou lá no cantinho, lá na cozinha. Eu da parte de fora do balcão, que tem tipo uma janela grande assim, né? Que é do balcão que dá pra sala. E eu disse assim, eu vim ver sobre o anúncio que tá precisando de grelhador. Aí ela falou, sim, estamos a precisar e é para começar imediatamente. Aí eu falei, tá bem. Aí eu disse, e o que é preciso para mim ingressar aí, para mim
tipo, conseguir trabalhar nesta vaga? E ela disse, é só deixar aqui o nome, o telefone, e se quiser vir amanhã, pode vir amanhã mesmo. Eu falei, nossa senhora, é logo assim. É logo. Eu falei, não, então é mesmo imediato. Ela, tá bem, então amanhã, tal horas. Foi assim, tipo, que às vezes aqui, né, você deixa currículo e outras vezes você vai e fala diretamente com os patrões ou um responsável. E eles às vezes, né, quando estão mesmo aflitos a precisar, eles logo já dizem, vem amanhã e tal, para fazer uma experiência. 15 dias de experiência, né, geralmente, e depois para você fazer o contrato e tal. Aí às vezes nem dá tempo da gente perguntar quanto é que é salário, nem nada. Você começa assim logo, rápido. E eu disse assim, mas foi uma coisa assim muito rápida, eu não perguntei quanto é que era o salário, nem nada e tal. Mas ela disse assim, hoje está assim meio tumultuado, não se assuste e tal, mas amanhã a gente já trata do resto. Se você quiser vir, pode vir amanhã, vem com uma camisa branca e uma calça preta e tal. Eu falei, tá bem. Aí eu disse assim, eu acho que eu já tinha a camisa branca e a calça preta, porque eu também já tinha trabalhado em um outro restaurante, que eu fiquei lá acho que mais ou menos umas 2 semanas nesse restaurante que eu trabalhei antes. Eu era empregado de mesa, que é garçom. Eu também nunca tinha trabalhado de empregado de mesa ou garçom no Brasil, né? Aí eu fui trabalhar nesse restaurante, inclusive lá era um casal que eram os donos, e depois tinha lá umas meninas que eram do leste europeu, se eu não me engano era da Moldávia e tal. E nem falavam português direito, e eu também que tinha acabado de chegar do Brasil na época, também não percebia às vezes muito bem o português. Mas eu não fiquei lá porque era um restaurante que tinha muito pouco movimento. E eu vou rodar por aqui, olha, tá vendo que bonito? Eu vou rodar por aqui e depois eu saio aqui. E muito pouco movimento. E eu disse assim, eu acho que esse restaurante aqui não vai dar muito certo não, porque eu fico aqui o tempo todo. Quando dá, às vezes, 1 hora, não tem muito movimento. À noite era a mesma coisa. Aí eu disse assim, essas pessoas aqui no final do mês não vão ter condições nem de me pagar o meu ordenado. Aí passou umas 2 semanas, foi quando eu estava nesse restaurante, eu já tinha saído. Eu já tinha saído, eu estava trabalhando na carpintaria, aí surgiu esse restaurante, eu fui para esse restaurante e depois é que eu encontrei este outro lá, que eu trabalho até hoje. É porque são muitos anos, às vezes falha, né? Não dá para especificar muito bem, mas é isso. Aí eu fui, né? E depois a minha patroa disse assim, pode vir no dia seguinte. Aí eu disse para a senhora, olha, amanhã eu não vou vir mais. Aí ela, tá, não vai vir mais então, não tá já gostar? E eu disse assim, não, é porque eu vou ter que mudar de cidade e tal. E surgiu um trabalho aqui com o meu colega e ele já deu o meu nome lá que eu preciso começar esta semana. Aí ela falou, tá bem, então não há problema não. Se você não quer ficar, a gente também não obriga. Cada um tem, né, o direito de escolher aquilo que quer. Aí eu falei, tá bem. Aí despedi das meninas que trabalhavam lá na cozinha e tal. E fui. Quando chegou no dia seguinte, eu fui pro outro. Como eu também lá não tinha vínculo nenhum, né? Não tinha contrato nem nada, tava na experiência. Mas quem falou de ir embora foi eu. Aí fui pra lá, pra esta churrascaria, que eu tô até hoje. E cheguei lá, tinha um senhor que eu conheço até hoje, agradeço muito a ele e ele também para mim, né? Trabalhamos juntos, trabalhamos muito tempo juntos, nunca tivemos assim discussões nem nada, tal. Ele me tratou muito bem, somos amigos até hoje. Português, tinha sido imigrante na Alemanha também muitos anos, eu acho que mais de 5 anos e tal, com a família e tal. E então eu acho que ele tinha assim já esse conceito, né? Sabia bem o que era imigrante, então tinha paciência comigo, apesar que às vezes eles falavam eu não percebia. Quando a gente chega, né, logo não entende nada do que eles falam no início, mas aí depois com o tempo, aqui é o parque infantil e depois tem o mini golf, tá vendo aí? Aí eu vou descer por aqui, aí depois eu já passo por lá com vocês. Aí ele me ensinou tudo, disse assim, grelhador. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me sair aqui nesta grelha? Um calor que só.
Falei, será que eu vou aguentar? Mas eu tenho que aguentar. Eu vim para trabalhar, eu vou trabalhar. E depois, eu entrava naquela época 10 horas. Ele já estava lá, ele chegava mais cedo, entrava 10 horas. E ele me explicou tudo direitinho, como é que era para grelhar as carnes, que lá a gente trabalhava naquela época, trabalha até hoje, né, com frangos assados e tal, e muitas carnes. Então ele me explicou tudo direitinho, os frangos como é que eram para abrir e tal. Aí eu falei, tá bem. E ele disse, a sua parte vai ser esta e tal, e me explicou tudo direitinho. E eu fiquei pronto ali, né, o primeiro dia a gente fica todo... na minha terra fala todo embananado. Todo assim meio maluco, mas fiquei. Aí depois chegou a minha patroa, o meu patrão, meio-dia começamos o almoço e aí foi aquela batida. Tal, chegou no final do dia, pra mim, assim, depois do almoço, né, que o almoço era às 3 e tal, aí para me sentar com os patrões para comer na mesa. Eu que não gosto de estar comendo assim com pessoas estranhas. Tinha uma vergonha, quase não comi nada. E aí depois fiquei lá com eles conversando comigo, né? Aí foram saber mais de onde é que eu tinha vindo e tal, sabendo mais um pouco da história e tal. E eles aí disseram, ah tá, a gente vai pagar 500 euros, porque está em fase experimental, né? Experiência. E depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo o seu desenvolvimento e vamos aumentando. Tá bem. Os documentos que você tem para fazer contrato e tal, não para a gente analisar tudo direitinho, tem que falar com o contabilista, isso tudo. Na época era muito mais complicado para a pessoa se legalizar, inclusive eu conto lá num vídeo longo sobre a minha legalização em Portugal, porque eu não peguei a minha legalização aqui, né? Aí essa parte dessa história tá toda lá num vídeo que eu já fiz há muito tempo contando isto, porque a minha legalização não foi feita aqui em Portugal. Eu vim para Portugal, trabalhei um tempo, regressei ao Brasil e fiquei lá 3 meses e tal para tratar da documentação no consulado de Portugal em Salvador, na Bahia, que eu sou da Bahia, interior da Bahia. Então lá tem uma história num vídeo também que, para quem não viu, né, quem está chegando aí agora, tem também. Não foi fácil, mas eu consegui. Então eu já estava nessa época que eu entrei a primeira vez, eu não tinha documentos nenhum lá, né? Não tinha contrato, não tinha nada. Porque a legalização naquela época estava fechada para brasileiros. Aí depois que o governo do Brasil na época, que era o Lula da Silva, fez um acordo com o governo de Portugal, é que nós conseguimos a legalização. Eu já tinha a minha, que eu vim com visto de trabalho, mas como o vídeo aqui não é dessa parte, é sobre a história de como eu me tornei cozinheiro e tal, sobre o trabalho, né, isso, está lá no canal. Aí, né, contando, fui, aí eles disseram, né, quanto é que me pagava e tal, eu falei, ah, tá bom, tá ótimo. Eu não sei quanto é que era o salário naquela época, não me lembro aqui agora, mas eu falei, então pronto, eu pagava 100 euros no quarto, mas acho que era 2 euros ou 2,5 para a senhora lavar a roupa, se quisesse, porque nós não tínhamos uma máquina de lavar só nossa. Era uma pensão que nós morávamos, só que tinha esta parte que era um mini apartamento, né, que dava para ficar mais pessoas. E tinha uma máquina de lavar, que a senhora que trabalhava na pensão, quem estava morando lá e não tinha lugar para lavar a roupa, porque naquela época aqui em Lolé não havia essas lavanderias que há hoje em dia, que é tipo, eu pagava 2 euros e tal para a senhora lavar a minha roupa. E depois os meus colegas também eu acho que pagavam. E isso, eu pagava 100 euros no aluguel, mais 2 e tal para lavar a roupa. O gás nós comprávamos e o resto das coisas não, essas despesas pessoal. Eu comia no restaurante na maioria das vezes, então não tinha assim muitos gastos. E ainda conseguia mandar um dinheirinho para o Brasil, que é uma das coisas que, né, que na época o euro também não era muito alto, mas eu consegui fazer um pezinho de meia, que é uma coisa que eu vou contar em um vídeo exclusivo depois. Não sei quando, mas eu vou contar para vocês. E então aí eu consegui estar trabalhando lá de grelhador, grelhava muitas carnes, né, na época. Nós chegávamos a grelhar
10 caixas de frango aos fins de semana, porque naquela época os frangos eram cortos lá, abertos e tal. Hoje em dia não, hoje já vem todo aberto e tal, é diferente, é mais rápido, é mais prático e tal. E eu não sabia abrir os frangos, pessoal, eu cortava as asas do frango toda. As primeiras vezes, quando você não tinha ali, eu não tinha ainda o controle, né, de cortar os frangos, eu pegava os frangos e cortava, batia a faca de vez e acabava tirando acabava cortando a asa do frango toda. Mas aí eu fui indo, né, ali naquela lida de grelhador. Fiquei, eu acho que mais ou menos 4 anos grelhando carnes. Nós não trabalhamos com peixe até hoje. Eu trabalho no mesmo restaurante. Eu vou fazer 18 anos que eu moro em Portugal, mas só que porém eu saí 2 vezes desse restaurante. Uma vez eu fui trabalhar em outra cidade aqui próxima, que é Albufeira. Tive lá em um hotel de 4 estrelas durante quase 8 meses. E depois eu regressei para Lolé de novo. Aí quando eu trabalho num lugar, eu sempre gosto de deixar as portas abertas. Minha mãe sempre disse assim, pra gente quando a gente entrar e saber sair. Então sempre quando eu fiz os meus trabalhos, eu gosto de deixar sempre as portas abertas, não sair com intriga, com confusões, porque isto é muito mais fácil quando você queira regressar e se a pessoa está precisando da sua mão de obra de novo, eles te contratam, olha, assim, num piscar de olhos. Por isso, todas as vezes que eu precisei, eles estavam sempre dispostos e diziam, olha, tá aqui a vaga, se você quiser vir, pode vir. E eu estive em Albufeira, trabalhei lá quase 8 meses, saí, não quis renovar o contrato lá porque o ordenado era muito baixo e era muito longe a empresa e tal. Eu não consegui quarto perto e também não quis ficar no alojamento deles, porque era uma confusão. E depois uns amigos meus disseram assim, se quiser vir para a Alemanha a gente também te apoia e tal, para você tentar trabalhar aqui na Alemanha. E eu estive na Alemanha também um tempo, depois eu não adaptei, não quis ficar na Alemanha, voltei para Portugal de novo. Isso eu já tinha nacionalidade portuguesa e fui para lá de novo. Aí tô lá até hoje, não sei até quando, né? Quando eu sair vocês vão saber também. E depois eu fiquei lá durante 4 anos grelhando carne e também ajudando o outro senhor que era o cozinheiro. Porque nesta época também lá não fazia muita comida de panela, só era mesmo grelhada. Aí depois houve a ideia de fazer pratos do dia. Deixa eu virar para cá. Aí houve a ideia de fazer pratos do dia. E o senhor precisou de sair, né, do restaurante e minha patroa, o meu patrão na época, perguntou assim, você não quer pegar a parte do senhor que vai sair para você ficar na parte da administração, da cozinha e tal, fazer comida de panela, fazer pratos do dia de terça a sábado e às vezes no verão de terça a domingo? Aí eu pensei assim, rapaz, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tinha medo. Eu tinha medo, né, e de não agradar as pessoas, o tempero poderia não agradar a todos. E eu falei assim, rapaz, não sei. Aí eu disse assim, eu vou pensar. Aí ela disse, então vai pensando, porque assim livra de estar assim outra pessoa entrando, né, sem saber logo o que vai fazer, né, aqui na casa. Claro que todo mundo sabe, né, que não é um bicho de sete cabeças fazer comida assim mais simples. Só que cada lugar é uma realidade, cada casa é um caso, cada realidade é uma realidade. Então eu disse assim, vou pensar. Aí ela disse, tá bem, a gente fica num aguardo. Aí depois eu pensei, eu falei, olha, eu vou ganhar mais e vou sair do calor, do fogo e tal, porque não é fácil no verão, principalmente quem são grelhadores aí sabe que não é fácil, principalmente as casas que trabalham muito, né? E é preciso muita organização e você precisa ser muito forte para aguentar. Aí eu falei, tá bem. Eu falei, eu pego esta parte das comidas de panela, prato do dia e tal, administração da cozinha. Aí ela falou, tá bem. Aí depois o salário também foi aumentando, né?
Assim, depois dos 500 euros, com um mês e tal, o meu salário aumentou para 650 na época. Já era mais ou menos bom, né? Hoje em dia o salário está à volta de 760, que aumentou agora, em janeiro. E é isso. E depois há os subsídios que tem por cima e tal. Para quem trabalha aqui nas empresas em Portugal, cada empresa tem o seu jeito de pagar os ordenados. Peguei esta parte da cozinha, que foi onde eu me tornei cozinheiro, uma coisa que eu não imaginava, porque eu saí de lá do Brasil, eu não cozinhava muito, fazia algumas comidinhas e também era auxiliar de ensino, trabalhava em escola, como eu disse lá no vídeo anterior, trabalhei em projetos e tal, de educação de jovens e adultos, e participava de mais um monte de coisa. Mas cozinhar, eu só vim mesmo cozinhar, pegar a responsabilidade da cozinha aqui. Porque não é fácil você agradar as pessoas. É claro que, como eu disse lá, a gente recebe críticas, mas aí você vai quando as críticas são construtivas. Se você tem jogo de cintura também, né? Se você não se deixa bater por aquelas críticas que querem te jogar para baixo. Aí eu me tornei cozinheiro. Hoje eu sou o responsável da cozinha desse restaurante. Já para ir mais ou menos uns 7 anos. Uns 7 anos mais ou menos. E tô lá, aqui em Lolé, né? E depois, quando eu sair de lá, se eu for para um outro lugar, eu já tenho alguma experiência. Uma das coisas que eu não tenho, foi também o que eu disse lá no vídeo que eu gravei na parte 1, que é o vídeo contando a minha história, são os documentos de parte de cozinha, de hotelaria. Mas é uma coisa que eu vou providenciar, provavelmente, daqui mais uns tempos. Eu estou pretendendo fazer aí uma formação na área da hotelaria em uma escola própria que tem aqui do Algarve, que é para mim adquirir esse diploma, que assim fica mais fácil quando eu quiser, talvez um dia, né, se eu sair de lá, trabalhar num transatlântico, ou talvez trabalhar numa rede hoteleira, ou coisa assim, ou em outra empresa. Então, às vezes, os que vogam não voga só o conhecimento, o saber, também a papelada. Ou talvez se eu queira trabalhar em outro país, também eles exigem esse documento, e aí fica muito mais fácil. Quando eu fui para a Alemanha, que eu tive lá, eu não tinha esse documento e eu não poderia ingressar assim através da minha profissão sem esta como é que fala, sem essa comprovação. Eu poderia estar entrando, né, como um ajudante mesmo, ou talvez até mesmo como copeiro, teve aí o ano passado, eu também recebi uma oportunidade para ir trabalhar na Suécia como copeiro. Como eu não tinha papel, para mim copeiro estava ótimo, só que tenho aí outras coisas que estava fazendo e também não poderia deixar o meu trabalho assim de qualquer maneira, deixar o certo pelo duvidoso e tal, né? Vocês entendem. Aí eu não fui, recusei a proposta, mas ela também está de pé quando eu quiser. É só falar com as pessoas responsáveis e eu posso também trabalhar lá em outros países com os meus documentos, com a minha dupla nacionalidade. Pois é, pessoal, assim eu consegui estar neste restaurante cozinhando, sou responsável por fazer pratos do dia, também sei grelhar também, se caso faltar alguém que para grelha, eu também sei fazer isso tudo, sei fazer um monte de coisa. Sou o responsável da cozinha desse restaurante até hoje, coisa que eu nunca imaginava que ia ser, e talvez um dia serei de outro também. É muito importante para as pessoas que estão vindo para cá, que ficam aí pensando que talvez você não vai conseguir uma nova profissão. Você vai conseguir uma nova profissão. A partir do momento que a gente sai da nossa terra de origem, né, a gente vai buscando novos objetivos também. Porque às vezes você fica confinado naquele ambiente, naquela coisa que você faz, e você não tem assim a oportunidade de almejar outras. Então isso é muito bom para você dar um passo à frente, para você. Olha que cachorro bonito aqui, olha aí, passou ali. Dar um passo à frente e você conseguir
hoje em dia fazer, no meu caso, né, que eu faço as comidas e às vezes as pessoas elogiam a comida, outros criticam, mas para mim é normal, faz parte da vida. Você não vive só de elogios, não é bom você viver só de elogios, não é bom você sempre ganhar, você tem que aprender a viver de críticas, você tem que aprender viver sem ter elogio todos os dias, assim você está preparado para o mundo. Há dias que você está bem, há dias que você não está, e depois é essa questão que às vezes as pessoas que vão imigrar têm que saber, porque você quando chegar aqui você vai encontrar muitas barreiras e você tem que ser forte, porque há momentos que você parece que vai desabar. Só que é apenas uma reflexão que você está fazendo, né, na sua vida, e que esse desabar, às vezes, você quando levanta ali revigorado, levanta com toda a força. E é essa que é a reflexão que eu deixo para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão aí com sua mala pronta para vir para o Brasil agora em 2023. Para você que acabou de chegar em Portugal e está pulando de um trabalho para o outro, isso é normal. Quando eu cheguei aqui, comigo também foi a mesma coisa. E olha e também lembrando que a minha experiência não é a sua e nem a sua vai ser a minha. E também em nenhum momento eu estou falando aqui que Portugal é as mil maravilhas, que você vai enricar, que você vai ganhar mundos e fundos, que não vai. Você vai lutando cada dia, igual quando você luta na sua terra de origem, seja ela no Brasil, seja ela onde for. Mas a luta é constante, porém há alguns aspectos que pode ser melhor do que o Brasil ou talvez o seu país de origem. Então você analisa bem antes de vir, se vale a pena, se não vale, planeja. E mesmo se planejar e der errado, você depois tenta outra vez, porque o erro é humano, todo mundo erra. Não vivemos só de acertos, como eu disse, não vivemos só de glamour. Às vezes você vê o glamour, mas também não vê o que aconteceu por trás daquilo, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente viver na Europa ou nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, em um país que é de primeiro mundo, ou às vezes se diz que são de primeiro mundo, é só glamour. Não é, gente. A gente trabalha muito, a gente passa muitos altos e baixos, como você passa também na sua terra. A gente sente saudades, a gente tem momento que a gente precisa de um acolher familiar, né? Às vezes que você está querendo ficar com a autoestima baixa. Então há muita coisa, e por isso que eu estou dizendo, é uma reflexão que serve para as pessoas que estão vindo para cá, para Portugal agora. Então desde já eu deixo aqui os meus agradecimentos por vocês estarem assistindo os vídeos. A primeira parte que bateu aí um recorde de, acho que já vai a quase 600 visualizações, repercutiu muito. Obrigado a todos vocês que assistiram lá o vídeo. Quem não assistiu, que está assistindo aqui a segunda parte, ainda dá tempo para você ver a primeira, que só a partir da primeira que você vai tentar perceber aqui a segunda. Então espero que esse tenha a mesma repercussão do primeiro. Agradeço muito de coração. E depois, se você queira saber mais alguma coisa sobre a minha história, né, sobre a minha experiência de viver em Portugal durante esses 18 anos que vai fazer, eu posso estar fazendo aqui uma terceira, uma quarta, uma quinta, quando vocês quiserem. Desde já, muito obrigado a todos vocês. E vocês são muito importantes no meu canal para me seguir firme e forte aí com os meus conteúdos. Um beijo para todos e até mais. Tchau!